Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvidas, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. No tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta noite de hoje, a palavra de Deus, ela nos interpela sobre algo que faz parte da nossa essência cristã, da essência da nossa vida de fé, que é justamente a maneira com que nós anunciamos a palavra de Deus.
Por isso a pergunta que vai nortear a nossa reflexão nessa noite de hoje é justamente qual a melhor forma ou a melhor maneira de anunciarmos a palavra de Deus. São Paulo, ele nos ajuda a entender melhor esta forma ou a melhor maneira de anunciarmos a palavra de Deus, quando ele vai nos dizer, na primeira leitura do dia de hoje, que é necessário que nós tenhamos algumas qualidades: humildade, fé e confiança. Estas três virtudes, elas devem perpassar a nossa vida cristã e nos ajudar ao longo da nossa caminhada a fazermos uma experiência bonita com um Deus que fala através de nós. Quando nós anunciamos a sua palavra, quando nós o testemunhamos, é Ele próprio quem age em cada um de nós, através justamente da ação do Espírito Santo, que edifica tudo aquilo que nós fazemos em prol do reino de Deus, em prol do anúncio da palavra. Por isso, ao olharmos para Paulo que chega no dia de hoje, na comunidade de Corinto, com humildade, nós também precisamos olharmos para nós mesmos e nos esforçarmos para cumprir aquilo que a segunda leitura do dia de ontem nos pedia. A segunda leitura de ontem nos dizia que nós precisamos, não nos conformarmos com o mundo, mas transformarmos a nós mesmos, ou seja, que nós somos justamente a mudança que nós almejamos e esperamos para o mundo onde nós estamos inseridos. E Paulo, no dia de hoje, ao chegar na comunidade de Corinto com humildade, ele não faz o uso da sua boa retórica. Paulo era um homem estudado. Ele podia muito bem ter descrito naquela comunidade de Corinto um discurso eloquente, que fizesse todo o sentido, com princípio, meio e fim, e boas e belas argumentações para falar de Cristo. Ele, porém, não demonstra a sua total sabedoria para não parecer superior a ninguém. E aí nós entendemos que na nossa comunidade cristã, por mais que nós tenhamos dons e qualidades que nos são dadas pelo próprio Deus, não existem pessoas que são melhores ou piores do que as outras. Todos nós, na nossa humildade, nós somos importantes na vida da nossa comunidade. E quando nós não queremos demonstrar a nossa sabedoria, nós chegamos ao primeiro passo importante no anúncio da palavra de Deus, que é justamente a humildade. Humildade esta que nos faz transparecer Deus através dos nossos atos, através dos nossos gestos, através das nossas atitudes. É bonito percebermos também que Paulo chega naquela comunidade anunciando o mistério de Deus com o exemplo do Cristo crucificado. Este tema do Cristo crucificado, também presente na liturgia do dia de ontem, ele é muito caro para a nossa vida cristã. Justamente porque muitas vezes nós queremos apenas as honrarias e as glórias do Cristo ressuscitado e nos esquecemos que a vitória de Cristo, ela passa pela morte de cruz. E com ele nós aprendemos com paciência e fé suportarmos todos os sofrimentos que batem à nossa porta. Paulo, ele esteve no meio daquela comunidade cheio de fraqueza, mas com a certeza de que o Cristo, crucificado e ressuscitado, estava verdadeiramente com ele. Esta é a certeza que precisa nortear a nossa vida de comunidade. Daí a segunda qualidade importante no anúncio da palavra de Deus, a fé. Acreditarmos que mesmo apesar das intempéries do tempo, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, Deus continua caminhando conosco. Eu não sei há quanto tempo vocês estão fazendo essa experiência de rezarem juntos aqui novamente na matriz. Tenho certeza que muitas pessoas gostariam de estar aqui conosco, mas ainda estão impedidas de estar, justamente por causa das diversas limitações de espaço e de saúde.
Mas nestes momentos de tribulação, nós precisamos ter a mesma certeza de Paulo para não desistirmos do anúncio da palavra de Deus. Mesmo diante das dificuldades que batem à nossa porta, o Cristo continua caminhando conosco. Por isso nós podemos dizer que o êxito da missão de Paulo está justamente na humildade e na fé que norteava a sua vida. Por isso, nós também, a exemplo deste apóstolo, precisamos nos esforçar diariamente para, com humildade e fé, não desistirmos do batismo que nos foi entregue. No Evangelho de hoje, o Cristo nos ajuda a entender como nós devemos e podemos viver a nossa missão de batizados em um mundo que está carente de fé e de esperança. Esse evangelho que nós ouvimos no dia de hoje, que é retirado de Lucas, no capítulo 4, versículos de 16 a 30, né, é um evangelho muito conhecido, né, e muito lido, principalmente na nossa preparação para o sacramento da confirmação. Mas este evangelho nos apresenta justamente um programa de vida de fé a partir da leitura do profeta Isaías. O Espírito de Deus está com o Cristo, o ungindo para anunciar a esperança, a boa nova aos pobres, para libertar os presos, para recuperar a vista aos cegos e para libertar os oprimidos. E é este mesmo Espírito que está sobre o Cristo, que está também sobre cada um de nós. Por isso, ao celebrarmos neste dia de hoje, o 9º dia da nossa novena em honra à nossa padroeira, Nossa Senhora da Penha, nós somos convidados a olhar para o exemplo dela e termos a certeza de que o mesmo Espírito que esteve sobre ela, que esteve sobre o Cristo, está sobre cada um de nós, para que nós anunciemos destemidamente o reino de Deus que já está presente entre nós. E este reino, ele é manifestado justamente nestas características bonitas que o Evangelho de hoje nos diz do reino de Deus, né? É justamente anunciar a esperança, libertar presos, recuperar a vista dos cegos, libertar os oprimidos. Ou seja, é verdadeiramente proclamar um ano da graça do Senhor. É verdadeiramente celebrar um grande jubileu. E viver isso, meu querido irmão, minha querida irmã, não é fácil. É importante nós observarmos no Evangelho de hoje que mesmo Jesus Cristo sendo Deus, ele encontra resistência entre os seus conterrâneos e entre os seus familiares. É bonito nós vermos que o Cristo inclusive lembra um provérbio antigo: médico, cura-te a ti mesmo e faze aqui na nossa terra aquilo que fizestes em terras estrangeiras. Por que eu digo disso aqui? Porque muitas vezes nós corremos um sério risco de valorizarmos aqueles profetas que estão no exterior, né, que não moram nas mesmas cidades que nós. E às vezes nós até dizemos que fulano de tal que mora em tal lugar é melhor do que Beltrano que mora aqui conosco. Porém, é necessário nós termos a consciência de que todos nós que estamos aqui dentro da matriz, aqueles nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação, das redes sociais, né, todos nós fomos ungidos pelo Cristo para testemunhar a palavra de Deus. Ou seja, todos nós que estamos aqui, todos nós que participamos desta Eucaristia, de onde quer que nós estejamos, nós somos verdadeiramente profetas. Por isso eu desafio a você que participa desta Eucaristia na noite de hoje, a acolher o profetismo do seu irmão e a ser também profeta na vida do seu irmão. A reação, né, daqueles que assistiam o Cristo na cena do Evangelho do dia de hoje foi a violência. Eles queriam prender e matar o Cristo. Mas eu acho bonito como o Evangelho de hoje termina. Termina da seguinte forma: levantaram-se e o expulsaram da cidade,
Levaram-no até o alto monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Mesmo diante da rejeição daqueles que eram seus, o Cristo não desiste da sua missão de anunciar a palavra de Deus. E isso, meus queridos irmãos e irmãs, é o que nos encoraja e nos anima na missão, sem perder nunca a esperança diante das rejeições que nós enfrentamos na vivência e no testemunho da palavra de Deus que nos é confiada a todos. Então, que nós tenhamos, a partir desta Eucaristia, a humildade no anúncio da palavra de Deus, para anunciarmos esta palavra com a certeza e com o exemplo do próprio Cristo crucificado e ressuscitado, que passou pelas tribulações, mas não se limitou a elas, que alivia com certeza as nossas cruzes, que alivia os nossos sofrimentos, e que nada e nem ninguém possa então nos anunciar, nos impedir de anunciar com a nossa vida esta esperança que nunca nos decepciona: Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que a nossa vida seja a tradução deste anúncio onde quer que nós estejamos. Jesus manso e humilde de coração, fazei de nosso coração semelhante ao vosso.